Olá, queridos, eu sou o pastor Willer, aqui de Belo Horizonte, e hoje eu queria compartilhar uma palavra do céu para o seu coração. Então não saia daí, nós já vamos meditar na palavra do Senhor. A palavra que eu tenho para você está no texto de Mateus capítulo 6, no versículo 6. Eu estou com a minha Bíblia e eu queria meditar nessa palavra. Tu, porém, quando entrares, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Esse texto é um texto tremendo porque ele vai falar das portas das nossas vidas. Ele vai falar da porta da minha e da sua vida. É tão interessante. A palavra do Senhor, ela diz que o Senhor colocou uma porta diante de cada um de nós. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Mas a minha pergunta para você, para mim e para a sua meditação neste dia é: qual é a porta que foi aberta na sua vida que não veio da parte do Senhor? Quais os lugares por onde você passou e que essa porta, ao invés de ser um lugar que coloca em liberdade, ou quem sabe, te abrigue em segurança, muito pelo contrário, trouxe aprisionamentos na sua vida? É tão interessante o texto de Gálatas, no capítulo 6, a palavra do Senhor. O texto que o apóstolo Paulo escreve àquela igreja diz que aquilo que o homem semear, ele vai colher. E sabe, querido, não se engane, o tempo, ele não apaga pecado. É por isso que, com relação ao tempo, o Senhor escreve, quando ele dá a revelação para o apóstolo São João lá na ilha de Patmos, no capítulo 2, no versículo 5, ele escreve assim: olha, lembra onde caíste. Por quê? Porque essa é a oportunidade de nós nos acertarmos com o Senhor, coisas que ficaram para trás, portas que foram abertas pela força do nosso braço e não foram fechadas. Então, nessa tarde, eu queria te convidar a fazer uma reflexão, a fazer uma introspecção nos lugares onde você passou e quem sabe ainda não houve um conserto, não houve um ajuste diante do Senhor. É interessante, a gente olha para a vida de alguns homens da palavra do Senhor, alguns grandes homens, e o Senhor me traz à memória a pessoa, o personagem, esse homem de Deus chamado Jacó. E a gente percebe que por onde Jacó passou, os lugares onde ele usou de engano, os lugares onde ele foi um oportunista, depois ele foi colhendo por cada princípio da palavra do Senhor que ele quebrou. Veja bem, ele não espera o tempo do Senhor para a vida dele. E é bem certo que quando ele foge, vai para a casa de Labão, ele tem que trabalhar dobrado. Por quê? Porque ele não aguardou o tempo do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor faz uma declaração sobre Jacó quando ele diz: agradei, amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Já havia um plano eterno para que o Senhor de alguma maneira usasse a vida de Jacó para ser aquilo que ele tinha planejado, o Israel de Deus. Deixa eu dizer para você, o Senhor tem um plano a respeito da sua vida, mas não interfira no plano do Senhor. Então ele não respeita o tempo do Senhor e ele troca, ele negocia a primogenitura que era de Esaú por um prato de lentilha. E quando ele quebra esse princípio, ele vai para a casa de Labão e, amando a Raquel, ele tem que trabalhar 14 anos, porque depois de trabalhar 7 anos, Labão fala para ele: olha, Jacó, se na tua terra você não respeitou a primogenitura, aqui na nossa terra nós respeitamos, você tem que casar com a primogênita. Agora, pasme, ele usa da cegueira do pai, e quando ele usa da cegueira do pai para poder enganar o pai, o Isaac, quando ele se casa, a Bíblia diz que Lia, ela tinha um problema nos olhos. E o que o Senhor estava fazendo? O Senhor estava colocando diante dele, trazendo à memória portas do passado que ele precisava fechar, lugares por onde ele passou, lugares de engano que ele precisava de passar e fechar essas portas, para que de fato o Senhor pudesse fazer dele o Israel do Senhor, o Israel de Deus. Deus quer fazer de você um Israel. E eu queria te convidar a, nessa hora, a fechar os seus olhos e orar comigo. Você está pronto? Nós podemos orar? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero clamar por esse que está me ouvindo, por esse irmão que está recebendo essa palavra agora. Que o Senhor o toque e que de fato o Senhor faça desse homem e dessa mulher um homem da promessa, uma mulher da promessa,
Que a graça, que o favor do Senhor leve até o coração dele lugares onde precisam ser ajustados e acertados, para que de fato ele possa ser e desfrutar da bênção do Senhor, que enriquece e que não acrescenta dores. Que o Senhor te abençoe poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.